Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico. Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, amiguitos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nosso Robert aqui está hoje, o nosso querido Barbicha, o Roger Siqueira, 24 anos, é humorista e repórter. Ó, que coisa bacana, né, cara? Belo cabelo samurai. Belo, O que é humorista repórter? Cara, humorista é porque eu faço stand-up, e aí eu me considero humorista, e repórter porque eu trabalho numa TV local lá, Rede TV local, Rede TV Manaus. Boa. E aí eu sou repórter cômico, entendeu? Eu faço uma matéria nada a ver e tal. Qualquer semelhança com as matérias... louquinho. É, qualquer semelhança com alguma matéria do Pânico é mera coincidência. Entendi. Roubando as pautas. Cópia. Não, jamais. É inspiração. E como estão as manauaras? Ah, as manauaras estão muito boas, né? Tem uma lenda, calorosas, né, das como mulheres. sempre, tudo Preciso mais. ir lá. O Carioca já me Tem contou. conhecido. Tem uma lenda das mulheres, né? Ah, Deixa eu é? olhar pra câmera, que agora a Eu? nossa audiência permite que a gente olhe pra câmera, né, Emílio? A lenda das mulheres de lá, não é isso? Sim, Tem sim. um óleo Tô fazendo maravilhoso escola que agora. você passa lá. Não, isso é no Pará. Ah, não É é? no Pará, no é, Manaus tá não fazendo tem? Pelo confusão. amor de Deus, É. vamos criar aqui uma terceira guerra mundial. Não, calma. Não é a terra do nosso Lyoto Machida lá? Não, Não, mano. Belém, amigo. cara. Ah, ele é Belém, ele é Belém. Belém. Tá Ele é bom, de Belém. geografia, Eu achei que ele era de Manaus. Vamos focar essa Ele é de conversa só Belém? daqui pra cá, Ah, tá, que eu então acho que é de é Manaus, é. Vamos focar só aqui. Quem é de Manaus é o baixinho. José Aldo. José Aldo, me confundi. Muito me bem. confundi. Seja bem-vindo. Pô, muito obrigado. Vocês estão realizando um sonho de Manauara estar aqui. Quero mandar um alô pra todo mundo de Manaus, do Brasil e Adoro tudo mais. Manaus. Estamos aqui bem representados. É isso aí, bichão. Marina tá te olhando com desprezo. Eu? Por quê? Ela é rica, Eu acho ela que esse fala. poá não Gostou? combina com Marina Manaus. Manteiga, a Marina Manteiga está aqui. Pegar no meu pé. Ela está aqui representando a elite. Isso. Ela elite, está aqui hein? É o representando Jet os Set. ricos. Ela vai no Julia, lá no Jockey Club. Né? Ela está aqui para os ouvintes a invejarem. Isso. Ah, ela veio Ela- pra ostentar. Ela causa eu não vi, inveja eu não Ela sei. na não encosta população. nos pobres. Certo? Mentira. Ok. Ela usa um álcool gel quando Ai, encosta que em mentira. pó. Ela tem lencinho Meu desse. Deus do céu. Palavras de otimismo. Gleide para ir ao banheiro. Água de Parma para o banho. Olá, Paula. Oi, Emílio. Olá. Tudo bem? Emílio, Tudo bem, você dona sabe Paulinha? minha Como é que vai? audiência- Sucesso, hein? Sucesso, gente. Minha audiência internacional é uma loucura, nacional também. Adoro Manaus, um beijo Você tá pra tipo Manaus. Draws. Gente, Tá, é. parece é um aquele sucesso, gnominho né, que Emílio? ficava Você sabe, preso na revelação geladeira. 2018. Eu queria falar pros haters que eu ganho, gente, por comentários. Então, quanto mais vocês falarem mal, mais eu ganho. Então tá tudo Mas que certo. sucesso. E aí, Emílio, hoje eu quero mandar um beijo muito especial pro Thiago Akira. Ele é de Apucarana, ele mora em Nagoya, no Japão, há 5 anos. Ele mora lá com o namorado dele, com o Leonardo. Eu preciso! Cochizinho. Eu preciso de um Uma companheiro. bicha japonesa. E eles trabalham na Toyota. Então, quando eu for pra Nagoya, já tem onde ficar. E eu quero mandar um beijo muito especial também pra Mara Guilford. Eles trabalham na Toyota. Espero que se fale assim. A Mara, ela mora nos Estados Unidos, em Atlanta. Ela, Emílio, ela viu minhas fotos que eu postei esse final de semana. Zuckerman até falou Ela tá que toda O sapo boi. Inclusive, Sapo queria- boi? Quero A mandar foto um beijo pro parece Fábio um sapo Rabin. boi grávido. Obrigada, Rabin, por todos os elogios fofos. O que o Rabin falou? Não, o Rabin que começou, né? Com o Sapo cyberbullying. boi? É, com a Ana Maria Buchada, Hebe Maria Camargo. Pasta. Então, Rabin, tamo junto, obrigada. Inchada. Ana E Maria aí, Inchada. A Ione Mara, Bobs. Emílio, ela ficou incentivada. Ione Bobs. A Mara, É. 13 Mara 50. Exatamente. Ela mora em Atlanta. Ela mora em Atlanta e ela É adorou uma a gordinha também. Não, ela... Ione Cátia. Talvez ela esteja com um pouquinho de sobrepeso, mas eu vi uma foto dela, tá bem gostosa. Mara, ela falou Cadê? com a Tem mais foto aí, nutricionista- ô?
Bota foto Ela- nudes. Vamos mandar nudes? Mande nudes. Ela falou com a nutricionista dela, começou a dieta dela ontem. Ó. Vai com Ai, amiga, Sapo só- boi. Paula, Ó o pelo sapo amor de boi. Deus. Seu umbigo parece a caverna do dragão, filha. Ó o sapo boi. Depois dessa foto eu já perdi 2 quilos. Eu perdi 17 quilos. Pensei que Nossa, perdi- eu tenho perdi 2 mil 1,5 metro. Então eu Mano queria do- agradecer. olha que bundica, queria agradecer ao- Olha só as Ai, que fotos dela. bundiquinha feia, Ai, Paula. gente, ela fez Eu queria maior agradecer ao esforço. Fábio Rabin. Rabin, muito obrigada. Você foi, enfim, você quis me destruir, mas na verdade você foi minha vitória. Superação. Essa foto é primeiro lugar nos grupos internos. aqui. Superação. exatamente. Superação é E isso. pode replicar. Ó o Emílio, sapo boi. Magra. Parece. Paulinha, eu Ó, te tá apoio. magra. Teve quase 1.500. Ó o sapo Caraca. Para, gente, vocês são Exatamente. maus, Quem Emílio. quiser me seguir, vai lá, Ó, a arroba barriga Paulinha dela tá Pânico. chapada. E quem quiser participar do meu quadro, hashtag Pânico pelo Mundo. E aí, se você quiser emagrecer, também me chama no direct que eu te dou umas dicas. Não, mas olha, melhora. É isso, Parabéns, Paulinha. Fabio. Meu Deus. Sucesso. É um sucesso, Paulinha. Você realmente é um sucesso. Vamos resistir, Paulinha. Quem você convidou, Golfe? Como eu amo veio uma vocês. luz Como eu amo cadeira vocês. Muito bem. Hoje, Hoje quem? Desculpa, eu dei uma ajoelhada aqui. Hoje, Flávio Morgenstein. Nossa. teremos o Morgenstern hoje aqui e teremos o Tonholi e eu vou dar em primeira mão para vocês, no finalzinho do programa, o veredito do Supremo. O Lola vai, Não, vai ou não? impressionante, mas o Emílio sempre sabe. Do habeas Ele corpus sempre do Lula. É verdade. Eu vou aqui em primeira mão. Vai andar de Vai o quê? Uber. Vou aqui em primeira mão, no final do programa, dar o veredito do Supremo, que só será amanhã. Vem pra rua. Já pegue lápis e papel na mão para anotar, que eu já tenho informações quentíssimas. Confidenciais. Conversei essa manhã com o Camarote. Grande Camarote. Que cabeleira que ele tem. Guga, Ele tá- Camarote, aquela puta Nossa cabeça. Senhora. Aquela credibilidade que amamos. E no final do programa nós iremos aqui dizer o que acontecerá no Supremo amanhã, certo? Certo. Então é isso aí? É isso aí, bichão. Política, vem pra rua? Vem pra rua você também. Partiu, hoje? A hashtag partiu pra cima. Hoje tem manifestação em Você mais vai de 100 sair com a cidades. camisa do Brasil? Estarei Vai. lá, aqui É na isso aí. Paulista. Muito bem. Acelera. Acelera? E aí, Hashtag acelera partiu ou pra breca? cima. Acelera, Dória? Dória! Dória! Glória! Você Tinha não amor, sabia. virou Vem pra rua. governador. Glória! Amanda vai pra rua. Ô, tô lá já. Então hoje, política aqui nesse programa. É isso. Certo? E Marvel Certo. vai dar seu Vou baixar parecer. um Marvel. jogo maravilhoso. Marvel agora. nervosíssimo. Marvel louco. Não, ele é amigo do Morgan. Olha, vocês adoram Marvel me classificar. nervosíssimo Eu hoje. nunca estou nervoso. Não, Ó, que carioca. Eu sou um cara tônico. Eu sou uma pessoa que eu gosto de... Como é que eu posso dizer? De levantar uma bandeira. isso? Discutir. Aí, você entendeu a linha do deboche? Do cara que não sabe nem a diferença entre Manaus e Belém. É difícil. Indiretinha. Direto no Face. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Você tá com o blog ainda? O blog? Tô com Senso em Comum, que é um blog muito bacana. Temos aqui hoje, senhoras e senhores, o nosso querido Flávio Morgenstern e também o meu querido professor Cláudio Tonholi. Site novo. Além de Carioca, além de Marina Mantega, Amanda Ramalho, Daniel Zuckerman. E hoje aqui, se vocês permitirem, eu já tenho informações de Brasília. No final, José Maria Trindade. o veredito Ele sabe tudo. do Lula. Do Lula. Larga então. Não, no final do programa. No final do Tem programa eu já tudo tenho certo. informação. já dá Certo? agora. Tudo bem, ô Flávio? Tô ótimo, Emílio. Ô Flávio, me fala uma coisa. Você é um cara ativo nas redes sociais. Não sei o que isso quer dizer, mas enfim. Não, é um cara que tá sempre colocando sua opinião, sempre colocando lá. Como é que denomina isso? Como é que você denomina o que você faz? Sei lá, eu sou encrenqueiro. Eu falo o que eu penso, as pessoas leem e passam pra frente.
Eu não tenho nome pra isso, eu sou simplesmente uma pessoa que fala o que pensa. Não, mas você já escreveu o livro, você tem um blog. Eu sou escritor, sou analista político tradutor. e tudo mais, já traduzi, tô voltando a traduzir agora esse ano, então... mas são coisas extras, né? Esse trabalho de redes sociais. A rede social, na verdade, ela serve pra você passar o seu pensamento, passar os seus textos, então ela é um meio, na verdade, né? Que eu gosto de fazer é escrever. Então, mas na rede social você tem alguma coisa de vídeo também ou não? Ou é só o Twitter? Aguarde, logo teremos novidades. Você tem um canal, Morgan? Um canal? Não sei, né? Aguardem. Logo teremos novidades nessa Acho que esse é o seu momento. Ih, meu Deus. Esse é o momento do Lula hoje. Acho que hoje é o momento do Lula, amanhã é o momento do Lula. Você estará na passeata hoje? Não, hoje eu acho que é obrigação estar nas ruas. Acho que Por que hoje é obrigação estar na rua? Olha, o STF é... Na verdade, assim, a gente chama de terceira instância, ele não é exatamente uma terceira instância. Quarta. É uma instância extraordinária. Quarta, isso. O Supremo, instância. né? Supremo, STF. Suprema Corte. Exatamente. Então, mas ele deve ser invocado em situações extraordinárias. Mas ele atua de uma maneira, vamos dizer, política, aqui com muitas aspas, com muito cuidado com essa palavra, porque ele também ouve o clamor popular, ou seja, ele quer saber o que a sociedade quer. Então ir para as ruas hoje significa demonstrar para as pessoas uma coisa que uma hashtag nunca vai fazer, uma coisa que você escrever textões no Facebook nunca vai fazer, que é demonstrar para os ministros do STF, para os políticos, para a Câmara, para o Senado, para todas essas instâncias, qual o seu desejo? Eu acho que agora vamos dizer, estamos no pré-julgamento do Lula, um dos vários julgamentos, das várias instâncias pelas quais ele passou. Este é um momento crucial para o país, porque se você mudar completamente a jurisprudência do STF, a jurisprudência que eles mudaram em 2 anos, simplesmente para proteger o Lula, você acaba com o império das leis no Brasil. Quer dizer, vai valer uma lei para mim, para você, para o Tonholi, para nós aqui, para quem tá na rua, mas pro Lula não vale. Quer dizer, nós temos de cumprir uma lei, o Lula não. Entendeu? O modelo venezuelano, essa ditadura bolivariana que existe, ela é uma consequência de uma pessoa estar acima das leis. A lei tem que estar acima de todo mundo, inclusive de quem for presidente, ex-presidente e tudo mais. Então este é um momento crucial para o Brasil, porque mesmo se Lula não foi eleito, esse tipo de coisa, esse processo de venezuelização do Brasil, ele começa agora. Se você falar, olha, tem uma pessoa no país que está acima das leis, a coisa degringola. Você acaba com o império das leis no Brasil. Você acha isso, Tonholi? Eu acho que a gente tem que dissecar o STF para poder cobrar. Dissecar em que sentido? Quando a Paula falou para vir aqui, eu entrei no site do STF e dissequei. Então, eu quero dar razão ao ex-ministro Joaquim Barbosa, que fez o voto do Mensalão, o relator do Mensalão, que agora é candidato pelo PSB. O Joaquim Barbosa defendia a seguinte tese no STF. Você tem que analisar... Não, porque o STF é o guardião da Constituição. Sim. Você tem que analisar não só se a Constituição foi preservada ou não, mas você tem que analisar a condição do paciente, a condição social... Bonito paciente. Do paciente. Eu acho bonita essa palavra. Que está sendo julgado em tela. Uhum. Vamos pegar aqui, então, eu desconstruí para explicar pro ouvinte por que a gente tem que cobrar o STF, como disse o Flávio. 2009, um caso de homicídio. O cara que matou estava vendendo os bens dele. O STF julga por 7-4 que ele não podia ser julgado em segunda instância porque a Constituição não permitia. Portanto, liberaram esse homicida. Vamos para fevereiro de 2016, portanto, alguns anos depois. Um caso de roubo. O STF foi ao contrário, também por 7-4, falou não, condenado em segunda instância tem que ser preso. O que acontece? Em outubro de 2016, portanto 9 meses depois, aconteceu o seguinte. O Partido Ecológico Nacional e a OAB entraram com um recurso especial no STF, falando que pessoas condenadas em segunda instância não poderiam ser presas. Por 6-5, o STF negou isso. Portanto, em 2 ocasiões... Recentes. E as últimas
E mais importante... O STF julgou que se dane a Constituição. Nós estamos seguindo a seguinte questão. Julgado em segunda instância... É porque senão tem perde que ser sentido. preso. Você concorda comigo? Pra que existe o juiz de primeira e de segunda, então? Mas essa Pra ficar última... protelando, aí dá 10 anos, prescreve o crime, Essa o cara... última decisão, Parece que só o Carioca, STF manda no de Brasil. outubro de 2016, era uma decisão cautelar, ou seja, provisória. Cadê o Rodrigo Maia pra Não votar chamaram isso, pra votar de 2016 pra cá e só chamaram pra votar em caráter colegiado porque é o Lula. Se fosse um manezinho da esquina não seria. E por que é o Lula? Porque ele tem dinheiro não sei da onde pra pagar os melhores criminalistas do Brasil. Ontem no fim da tarde, por exemplo, o advogado dele, Cristiano Zanin Martins, me manda que o juiz, o advogado mais citado na intranet, nos computadores do STF, se chama José Afonso da Silva. Pagaram um parecer pro Zé Afonso da Silva falar que tem que respeitar a Constituição e o Lula não pode ser preso, condenado em segunda instância. Quanto não custou isso? Quanto o Lula não tá pagando de advogado? Portanto, o partido, o PT, que subiu ao poder imprecando contra os ricos e brandindo a bandeira da igualdade social, é o que menos pratica a igualdade social em termos de lobby que pode fazer. A pergunta é, da onde vem a grana para defender tanto parecerista e tanto advogado a ponto do STF se curvar ante o Lula? Eu, sinceramente, não sei e me julgo Eu vou dizer pra incompetente você, investigar isso. eu acho que eu posso dizer. Quem sou eu diante de vocês aqui, Tadã. obviamente. Mas eu acho que o que por trás de tudo isso aí, e o que vale da rapaziada ir pra rua, não é só o Lula. É o Lula, é o Temer, é o Aécio, é um monte de coisa. Entendeu ou não? Livrando o Lula, livra todo mundo. Livra todo mundo. Colocando o Lula, coloca todo mundo. Essa é a questão. E essa grana que você tá falando de tantos advogados, é porque tem gente que sabe que se o Lula for preso, ela vai também. Então vamos salvar o cara? É o mecanismo lá. Salva-se todos. Agora, a gente tem que colocar muita fé. Boa. Tem que colocar fé. Não é o Lula. Por enquanto é um Não, coringa. galera, pô. A ministra, o Emílio vai anunciar no fim do programa o veredictum Veredictum. Ele vai dar do spoiler. STF. Minerva. Dá o spoiler Vai do dar o spoiler. Supremo amanhã. Mas tem um coringa, Emílio. Tem um coringa Mas que que é a horas Rosa... vai ser? Qual que é o Vai ser Coringa? amanhã, À vai tarde? ser amanhã, vai Amanhã? ser amanhã. Qual é o Essa Quem é o amanhã vai Coringa? ser pode se arrastar por ainda mais tempo, alguém pode sacar, sabe, um bilhetinho da Decolar, fala assim, olha, eu peguei um Pra cupom Cuba. aqui, sabe, R$50, vale só hoje, vamos mandar mais pra frente. Eu acho que nesse caso do que o Tonholi tá falando, é muito importante a gente notar, né, tem os americanos falando, né, follow the money, você tem que seguir o dinheiro, mas eu acho que no caso específico do PT, você tem que seguir o poder. O PT ele não roubou só dinheiro, o que ele fez foi um esquema de compra de poder gigantesco, ficou com o poder inteiro nas mãos, tanto que o STF quase inteiro é indicado pelo PT, Sim. certo? Então isso aí vale muito mais do que você tentar... É a ter dinheiro. venezualização mesmo. Sim, você tem poder. Poder vale muito mais do que dinheiro. Claro. O A influência. dinheiro, ele segue o poder, entendeu? Claro. Você tem influência, você tem tudo isso. Abre É, portas. E uma coisa assim, pouca gente tá conseguindo entender isso no Brasil. Eu não sou, como eu, sei lá, certos jornalistas do Brasil que adoram ficar dando aulas de direito pro STF. Eu não sou dessa área, eu não entendo. E eu faço isso quase como uma pergunta também, que eu acho que é o que o povo tá querendo entender. Fala assim, mas peraí, um bandidinho que ele é pego roubando uma galinha, ele vai pra cadeia, certo? Por que o Lula é julgado, depois ele é julgado de novo, aí tem recurso, aí tem sei lá mais o quê? Ele não vai pra cadeia. Existem, pelo que eu tô entendendo, sabe? Eu perguntei pra vários juristas ontem, pergunta que eu faço também pra todos, não entendo isso, não é a minha área. Existe prisão cautelar, que foi, por exemplo, uma dessas que o Tonholi citou. Prisão cautelar, quer dizer, você ainda não julgou o cara, mas você fala assim, ó, esse cara aqui tá apresentando risco pra sociedade, acabei... Por 4 fatores, se eu não me engano. É isso, são 4, né, Tonholi? Você sabe? São 4, né? Um bando de não jurista falando de São direito. 4, Então, mas assim, existe uma prisão cautelar, prisão preventiva. Fala assim, ó, vários dos políticos, por exemplo, Eduardo Cunha, essa turma toda aí, ainda não foram julgados, já estão presos. Não, o Cabral certo? já foi julgado. O Cabral já foi. Tem alguns casos, tem particularidades que não se encaixam exatamente no caso o Marcelo do Lula. Breta já... Certo. Não, mas não o quero Cabral, dar- mas o existe. Cabral também não foi até o Supremo. Não, até o Supremo não. Porque até o Tem Supremo demora particularidades, 20 anos. Entendeu? Mas amanhã... É o tempo de vida todo de mundo alguém, pode ir pra entendeu? rua. Pode mesmo. Exatamente. Agora, o Lula, ele já passou na frente de todo mundo. Tem 15 mil habeas corpus no STF. Lula passou na frente de todo mundo. Claro. Certo?
com habeas corpus, de repente, assim, nossa, vamos ter um habeas corpus preventivo, às vezes quase inventa algumas coisas ali pro Lula. O STF, ele pode acabar se curvando ao Lula, você vê que há uma pressão para o STF se curvar ao Lula. Não é o Lula, Flávio. Pode pegar o Gilmar Mendes lá nesses 2 últimos julgamentos, ele foi a favor da prisão em segunda instância. Agora ele arregou. Ele arregou por quê? Porque não é o Lula. É o sistema. Sim. Não é exatamente o sistema, não. É o sistema, velho. Já diria o Charlie Brown. Se o Lula for, pra degola, vai todo mundo. Tome cuidado com esse Tropa de Elite 2 aí, porque a culpa não é do sistema. O sistema ele tá dominado por pessoas. Da temperatura. Não, o Lula se livrou, se livra todo mundo. Tem uma coisa muito Ele é o principal, ele é a cabeça Volta. ali, tá no alto da pirâmide do É lógico, da cadeia Banco Imobiliário. Banco Imobiliário seja jogado. Revés, volte ao início do jogo. Vamos ao fundo da questão. Não é o Lula. Eu só não tomo cuidado com esse negócio de culpar o sistema. Muito mais. Esse negócio de culpar o sistema que é pra tirar a culpa de todo mundo. Gente, olha aqui, entendeu? eu sou um cara que eu tenho memória. Quem não se recorda do Gilmar Mendes revoltado quando o Lula se encontrou com ele na casa do Nelson Jobim pra fazer pressão do julgamento do Mensalão em 2000, há 4 anos. Lembra disso? Que vê que é troca de poder aí, é relação de poder. Lembra que o Nelson Jobim convidou o Gilmar Mendes pra ir na casa dele, chega lá, tá o Lula. Olha, não bota pra votar o Mensalão, Gilmar. O Gilmar era ministro do Supremo, era presidente do Supremo na época. O que acontece? O Gilmar ficou louco, foi pra mídia, falou, esse cara não sei o quê, e carcou fumo nele no Mensalão. Pegou os caras do PT, condenou. A história muda a partir do momento em que um ministro do Supremo, como o Gilmar, se encontra com o presidente fora do horário, se encontra com a galera fora do horário. Isso daí tá mal explicado. Tá mal explicado. Aí você vê que ele muda de posição a partir do momento que os brother dele vão pra fila. Mas é exatamente isso, Carioca, porque você pensa, naquela época, no momento do Mensalão, você tem que lembrar, o Mensalão, a configuração do Brasil, dos partidos políticos do Brasil, das forças políticas, de quem é que tava com carisma, quem é que não tinha, era completamente diferente de hoje. Você vai pensar em hoje, por exemplo, qual que é o poder que o PSDB tem? Nulo. Naquela época ele tava sempre ali, sabe, no segundo turno e tudo mais. Então, casamento gay tá na Constituição? Olha, essa é uma discussão casamento tão gay tá complicada. Não, peraí. Casamento gay tá na Constituição? Não está na Constituição. E casamento gay é possível no Brasil? É possível no Brasil. Então vamos nessa, galera. Segunda instância não tá na Constituição, mas nós vamos... Supremo entendeu? Fora da discussão. Tem que pensar o seguinte, na estrutura do direito, você tem 2 figuras. O Ministério Público usa a frase que é indubio pro societate. Toda denúncia traz isso, que é, na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade. Sim, o povo contra. Os advogados falam o contrário, indúbio pro réu. Na dúvida, você vai absolver o réu. A partir de um certo momento, o STF não pensava que nós tínhamos, entre aspas, a ditadura do indúbio pro societate, que é a frase que o Ministério Público usa nas denúncias, na época do Mensalão. Sabe o que aconteceu? A partir do momento que as denúncias começam a chegar no PSDB, no PMDB, os ministros do Supremo, na grande maioria, começam a institucionalizar a postura a partir de um jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli, que em 1963 escreveu a teoria do punitivismo, que ele diz que o Estado pune demais a partir da figura do Ministério Público. Entrou em moda depois que as investigações da Lava Jato chegaram no PMDB, no PSDB e por aí vai. Entrou em moda falar que a gente precisa de segurança jurídica, um STF garantista e um STF antipunitivista. Por coincidência, o Lula, sortudo que é, acabou indo para cima, os casos dele, eles foram na mesma época em que se tem o abraço de afogado. Então, na verdade, o que se está fazendo não é defender o Lula, é defender institucionalmente uma estrutura que envolve os demais partidos num esquema de corrupção. E a gente sabe, ao contrário dos Estados Unidos, onde o cara fica rico para depois virar político, aqui o cara vira político para ficar rico. Então você não tem projeto de nação, você não tem projeto político, você tem projeto de poder. Todos os candidatos que estão agora, você pode ver a fraqueza
a fraqueza das propostas que os candidatos têm. O Bolsonaro, por exemplo, apesar de me parecer honesto, não tem uma proposta, uma estrutura que ele possa sustentar, assim como os demais candidatos. Por quê? Você tem que ver quem é que tá junto Você dele, está né? lutando pelo poder e não pelo projeto de nação. E quem luta pelo poder, quando chega no poder, vai exercer o que o poder demanda em termos de Brasil. Mas não é a Corrupção dificuldade, das olha só, instituições. professor Tonholi. Professor, o senhor está muito pessimista. Pessimista. Vamos Ele lá. tá bravo hoje. Qual seria Vamos a raciocinar. luz no fim do Raciocina túnel? comigo. Não, o Pânico é um bom programa pra raciocinar. Ô, tá chamando nós de burro. Quem? Ele tá Foi irônico. Eu acho que nós somos bons filósofos. Lavinho, Nós somos Morgenstern. bons filósofos aqui. O que você acha? O que você acha, ô Flávio? Eu acho o seguinte, ó, o Lula, lembra lá do Max Olha, ó. Weber? Ó, tô falando, o Sim. Pânico é um programa bom pra você citar grandes filósofos e tudo mais. Max Weber, ele define uma forma de poder que ela nasce justamente do carisma, certo? Então, assim, o Lula, ele era essa figura carismática. Ele foi construído, perdeu várias eleições, era aquele sindicalista, depois teve uma roupagem Duda Mendonça, virou Lulinha Paz e Amor. Paz e amor. É o famoso Paz e Amor. Você lembra Classe do média- Lula hoje? classe média deu classe aval média pra foi ele. lá, deu aval pro Lula, o Lula foi eleito. Continuou, vamos dizer, com uma roupagem Paz e Amor. Você lembra daquelas capas da Economist, falando que o Brasil iria deslanchar, todo mundo dizendo, olha, o Lula não é o Chaves, sabe? O Bush tinha uma teoria lá maluca lá de falar, ele era a esquerda herbívora contra a esquerda carnívora do Chaves, eu não sei mais o que. Então o Lula, ele conseguiu ser uma figura com muito carisma, ele conseguiu todo o poder que ele teve por causa de carisma. E como eu disse, poder vale mais do que dinheiro. Com poder você paga a tem conta tudo. do restaurante sem Tudo. precisar É isso ter aí. ter um centavo na carteira, Não, entendeu? É poder. sem botar a senha. Exatamente, exatamente. É. O poder vale mais do que dinheiro. Todo mundo só fica falando, ladrão, 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 mas o poder vale mais. A influência, O esquema de né? poder do Lula ia da Bolívia até a Líbia, entendeu? Ele tinha pensado em fazer O Irã, uma quarta internacional com essa turma aí, com Gaddafi, com a Ahmadinejad, com todo mundo, muita gente desconfia que o Gaddafi era o homem mais rico do mundo. A África, entendeu? né? A O África nosso ditatorial. Simão Bolívar. Hein? Exato, É o ele era nosso mais do que Simão isso. E, Flávio, Bolívar. e tem Tonholi. as ditaduras africanas. Ditaduras africanas, Que tem Angola, joia, que tem diamante, Odebrecht, que tem- tinha tudo lá, tráfico de diamantes, esse tipo É de isso coisa. aí. Agora, o que acontece? O Lula agora, essa mudança que o Tom ali tava falando, a mudança é que o PT antes, ele era o PT que mandava e desmandava justamente pelo carisma. Hoje o PT não é mais assim. A partir de 2014, quer dizer, a Dilma foi eleita, não deu 3 semanas, estourou o escândalo do Petrolão. Quer dizer, o PT, ele não tem mais aquele apoio popular que tem. Então, quer dizer, antes você tinha um mito fundador, um mito refundador do Lula, certo? Aquele Lula falando assim, a esquerda chegou ao poder, um operário, olha que simbolismo interessante, eu não sei mais o que. Esse carisma foi rompido, ele não existe mais. O Lula hoje, você vê qual que é o projeto a proposta do Lula para voltar ao poder, ele não fala de Bolsa Família, ele não fala de universidade, ele não fala de nada. Ele fala do quê? Controlar a imprensa. Controlar a imprensa, controlar a imprensa, controlar redes Sim, sociais. ele fala isso há anos. Quando você tira... mas agora, assim, é a única coisa que ele fala, entendeu? Antes ele Mas falava, é a única olha, que restou precisava. pra ele, concorda? Sim. Só que aí você E pensa... não me bote Alzheimer. Se a única coisa que ele tem a dizer agora é controlar a imprensa, significa que ele tá querendo dizer, eu vou acabar com a liberdade de expressão, com a liberdade Claro. de imprensa. Ditadura, Na hora que você cara. acaba com essa liberdade, você Venezuela. acaba com todas as outras no Claro. dia seguinte, ninguém dá um pio. Entendeu? Quer dizer, se o Lula voltar, apesar de todo aquele discurso dele, ele Agora vai ele tá convencer só a própria militância que já é convencida, entendeu? Mas ele, como mito fundador, ele não funciona mais. O Tá de pessoal olho não na acredita mais China agora, o Lula? Tá querendo? Não, acho que a China tá mais ligada ao Ciro, né? Por causa das negociações com o PDT e tudo mais. É uma vamos dizer assim, uma esquerda tanto mais ortodoxa quanto mais capitalista ao mesmo tempo, entendeu? É aquele capitalismo de Estado chinês que tá preocupado com o PIB e tal. A China deve estar um pouco mais rompida com o Lula. Eu vejo o Lula mais próximo das bases, quer dizer, ele com tudo isso, o que ele fez? Voltou a falar com o sindicato, voltou a estar preocupado com a Até base porque, o dele do ABC. sindicato até porque o sindicato tá bravo que acabou o imposto sindical, tá Sim, precisando né? de um Lula A grande pra coisa do Paulo retomar Eduardo o Martins- seu poder financeiro, Eu né? O acho deputado que Paulo eu- Eduardo Martins acabou com isso, foi a coisa mais sensacional, porque você acabou com a base financeira, você acaba com a base de mobilização também. Ô, da Carioca, esquerda. vê se Acabou a fica... mortadela, né? Vê se fica bom. Acabou a mortadela com pistache. Ô, Carioca, eu vou surfar aqui, Emílio, no pensamento do Flávio. E vou contar, não sei se eu já falei isso aqui. Quando o Romeu Tuma Júnior era secretário de Justiça do Lula, o Lula falou a seguinte frase pra ele, vê se fica bom, Carioca.
BNDES pra rico, BNDES pra rico, Bolsa Família pra pobre, Bolsa Família pra pobre, carro em 90 meses e eletrodoméstico linha branca pra nova classe carro média. em 90 vezes e linha branca pra classe média. Esse era o tripé do Lula. A tripé macroeconômica do Lula. O Barba, se ele volta, ele ganha, bicho. É esse, Mas ninguém isso tá discutindo se ele ganha. É ilegal. Eu sei, mas é democracia. Mas Mas aí é isso que nós eu vamos queria correr dar o uma risco aí da democracia. Venezuela. Então, Aí eu tô com a teoria do Flávio. Não, sei, se Lula mas- voltar a Venezuela, porque assim, o Lula... Qual que era a O Barba Acabou, volta. acabou. O Barba é o calango, Eu meu. falei da calanguinho, eu falei da configuração do Brasil agora como era naquela época, mas agora pensando na configuração internacional. Antes você tinha o Brasil como a esquerda herbívora, né? Tipo, o Lula que ele não era assim ultra estatizante, que ele não era mais aquele pelego lá de sindicato e tudo mais. Ele era uma pessoa que usava terno Armani e tudo mais. É verdade. Agora... a proposta do PT é simplesmente falar assim: se vocês fizeram a gente perder tantas prefeituras, tantos governos, tanto poder que a gente tinha, o PT tá na Câmara 1/3 do tamanho que ele era antes, a proposta dele é voltar como Maduro. Ele não tem nenhuma proposta que não seja falar: eu Uma vou ditadura. acabar com os coxinha, eu vou proibir tudo e vai Mas ser é todo o poder impossível, com... mas é Ah, impossível não é o Brasil não, você Emílio. ter um Não, Maduro. pera. Hã? Eu quero que você esteja certo, Emílio. Censurar. Lógico. Ei, pô, a gente não Isso consegue não nem aconteceu prender com o a cara, Venezuela. pô. Vandalista, Morgan. O Brasil esculachou a gente. sei, mas Tá não dá tudo pra aí você provado comparar. dele. Não. Todo mundo Mas como é que delatou o você- cara. O Brasil tá tem tudo na... instituição, Emílio, tá Tem- tudo aí. Tem o Chácara, Ministério sítio, Público, tem o Moro. filho, Emílio, roubando. vamos- Você Porra, tá acha que tudo aí. dá pra... Acha isso, Não, acho que Impossível. é impossível. Eu acho É possível. Não, É que ele vai dar o Mas você golpe. quer pagar Mas pra é o que ver? ele quer. Você Mas quer é o que pagar ele pra quer. ver? O projeto dele é esse. pra O que eu estou você dizendo é isso. fazer O o- Esse é o projeto dele é projeto esse. do Lula. O projeto dele é o golpe. Mas é difícil. Agora, como é que a gente destrincha um outro lado? Porque quando você vai tocar uma canção, Eu vou tocar uma canção. a gente vai tocar e eu uma música, depois a gostaria- gente vai tocar no Eu gostaria Aécio. de ouvir aqui dos Você nossos vai falar professores. sobre o Aécio no próximo bloco. O Aécio? É. E Quando a gente tinha for falado Aécio, Aécio, toca as manda aprender, bandeiras lá, pronto. pô. Pra- Não vamos falar de Pra Aécio. aquele Falar de lado. Aécio, meu, manda Pra aprender. aquele lado acabou, que a gente não acabou queria o assunto. acreditar na Dilma, a gente queria votar no Aécio. Agora eu quero saber, a gente não acreditando no Lula, em quem que você vai votar? No É próximo sempre bloco. essa pergunta. Então É, vamos lá, vamos lá. Opa, vai ser divertido Vamos isso lá. aqui. Com o O Tonhão que- do meu lado, então. O que mais me deixa surpreso é você ver um cara que votou no Lula, agora ele diz que vai votar no Bolsonaro. Porque eles são iguais. E é isso que eu gostaria de perguntar para vocês. Isso. Como é que um cara que votou no Lula Vai votar no Bolsa. vai votar no Bolsa Bolsa agora? Família. O que se passa na cabeça do afegão médio, Sonho. do povo acebolado? Eu não sei. Estamos aqui com os professores, os mestres. O Flávio tá aqui, o Tonholi também. Agora é o primeiro round, é isso? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre. Está aqui o Flávio Morgenstern. E no Twitter ele é Flávio Morgan. M-O-R-G-E-N. Flávio Morgan, que eu já estou seguindo aqui. Muito bem, eu perguntava no último bloco pro Flávio como é que um cara que votou no Lula agora vai votar no Bolsonaro. O voto é passional? É passional? Quando a gente... Vamos lá. Eu posso, antes de mais nada, posso lembrar, por exemplo, que a última vez que eu vim aqui nesse programa, tava conversando com o Carioca aqui, certo? A última vez que eu vim aqui nesse programa, 6 meses antes da eleição de Donald Trump. Você falou certo? que o Trump ia ganhar. Eu falei uma coisa que único todo mundo maluco. deu risadinha, certo? Que eu Deboches. falei que Hillary Clinton não tinha a menor chance de Donald Trump já estava eleito 6 meses A antes. menor meio chance ano não, foi pau a pau, velho. Pau a pau. Perdeu o Congresso, perdeu o Senado, perdeu tudo. O que acontece? É que você era do Analytics lá, do... Google Analytics. Como é que ele chama? Ele tinha as aqueles olhos de informações. Cassandra, sabe? Cassandra, personagem da mitologia, que ela viu o futuro, então eu não achava que ela tava louca porque ela não viu o presente. Mas eu tenho esses olhos de Cassandra que todo mundo olha e acha que eu tô louco. Qual o gancho que eu quero fazer com a sua pergunta? Uma das poucas pessoas que também disse que o Trump já estava eleito, que Hillary não tinha a menor chance, foi Scott Adams. Sabe quem que é ele? O cara que fez a tirinha do Gilbert. Aquelas tirinhas do empresário. E ele fez um livro a respeito de por que o Trump ganhou. A explicação dele é uma coisa bastante curiosa pra gente analisar o Brasil. Ele disse que a identidade
ganha da razão, quer dizer, eu me identificar com você, mesmo que você esteja errado, é aquela coisa de amigo, você escolhe amigo pela identidade. Tenho gosto em comum, tenho, sei lá, alguma coisa em comum, eu vivi alguma experiência em comum com tal pessoa, você vira amigo, então a identidade, ela ganha da razão. Certo? Ela ganha do sentimento, aliás. Sentimento ganha da razão e a razão não ganha de nada, quer dizer... Você vê uma campanha política em qualquer lugar do mundo, ela não é argumentativa, ela é sentimental. Só que esse sentimental também, eu tomo cuidado com essas palavras, que todo mundo fala assim, então é irracional, então é briga de foice no escuro, não sei mais o que. Não funciona dessa forma. Você tá querendo criar uma identidade. O que acontece? Eu falei do mito fundador do Lula, que ele está arranhado. Antes o Lula, ele aparecia como uma pessoa com identidade com os pobres. Sim. O Lula hoje, ele tem uma super-herói, né? Exatamente. Tipo, o cara que veio nos salvar. Tanto que a ideia de Gente da democracia, gente. a ideia de democracia brasileira, isso a gente já vai comentar logo, a ideia de democracia brasileira é o comentário geral no mundo, não era no Brasil, era no mundo, na imprensa mundial. Só a elite era governa. que a democracia brasileira tinha dado um passo além, porque tinha colocado um proletário, um torneiro mecânico na presidência, então isso era uma coisa grande a ser comemorada, certo? Agora, o que acontece? O Lula ele não tem mais essa identificação com o povo, ele tem uma identificação com a militância. Não digo com o povo, com as ruas. De poder. Com as ruas. Sim, ele tinha identificação com as ruas. Hoje nem isso ele mais tem. Porque a partir do momento que você teve manifestações, junho de 2013, depois manifestação pelo impeachment da Dilma e tudo mais, você viu que a esquerda não tem mais o monopólio das ruas, certo? Então, quer dizer, a identidade hoje do povo, do afegão médio, eu me coloco assim como uma pessoa que tem lá algum trabalho intelectual, mas eu também sou um afegão médio, entendeu? Eu falo assim, olha, a identificação que você tinha, que o afegão médio tinha, com o Lula foi arranhada. Hoje ele tá preocupado com algumas questões com as quais o PT ou nunca lidou ou piorou. O caso mais claro é a segurança. Você lembra de como eram as coisas nos anos 80, na época do Sarney, nos anos 90 lá com o Fernando Henrique e tudo mais? Tinha muita desgraça, inflação, os problemas todos. Mas nós éramos crianças, a gente brincava na rua. Não tinha celular, nossa mãe não tava preocupada com a gente. metade do meu time foi pro saco, Flávio. Mas aí é que tá. Justamente por quê? Porque aí você envolve droga, você envolve moral, você envolve assassinato, você envolve todas as questões de segurança. Segurança é o problema principal. Que agora é o orgulho. O problema é o orgulho. É o orgulho. Essa coisa do tipo, do moleque querer ser bandido. Mas vamos chegar na linha de raciocínio. Mas é por isso que eu falo, é moral. Isso é complicado. É moral, é uma questão moral. O que o PT tem a dizer para as famílias brasileiras, as famílias pobres brasileiras, em Fortaleza, em Recife, em cidades que estão entre as mais violentas do mundo, quer dizer, países em guerra não tem cidades tão violentas quanto o Brasil, não matam tanto civis quanto o Brasil, o que o PT e a esquerda tem a dizer? Eles falam assim, é tudo desigualdade social e tem uma lógica no assalto, como disse, sabe, uma filósofa, que ela fala que ela tem lógica no assalto e a partir do momento seguinte ela se filia ao PT. Então, quer dizer, na hora que a população vai percebendo que o PT, ele é um partido de gente que defende bandido e defende descaradamente, que fala que tem lógica no assalto, a população vai falar assim, olha, meu maior problema na hora que eu saio de casa é saber se eu vou voltar. Por que eu vou ter identificação com o PT? O PT não vai ter identificação pra nóia, pra drogado, pra traficante, pra assassino, pra estuprador, sabe? Todas essas coisas são favorecidas pela ideologia do PT, pelo discurso do PT, o que o Tonhali falou aqui, pelo coitadismo penal, pelo garantismo, por essa ideia maluca de falar que no Brasil você pune demais. Fala pro afegão médio aqui, sai na rua aqui e fala, você acha que o Brasil pune demais? Um bando de bandido na rua, sabe, 64 mil homicídios por ano, 3% dos crimes são efetivamente elucidados, você vai lá, prende o cara e coloca ele na cadeia até o final, pra alguém me falar que o Brasil pune demais. Que a gente precisa ter mais garantia pros presos. Pra você criar todo um sistema e trocar a jurisprudência até do STF pra proteger bandido. Você criou um sistema inteiro só pra proteger bandido. Sobre isso, o que eu queria saber? Se o STF conceder o habeas corpus Pera, pro filha, Lula... mas deixa ele concluir o candidato. Vai chegar no Mas Bolsonaro. isso aqui tem a ver com ela. Sobre isso, Tem a ver com... Tem a ver, sim. Eu queria saber se isso pode facilitar a vida de assassinos, estupradores e criminosos de alta... Enfim... Vamos voltar ao que o Tonholi começou a falar no bloco
passado. Eu conversei com alguns juristas, de novo, eu digo, não sou jurista, não quero dar aula para STF, não tenho a menor capacidade para isso, não entendo disso. O que eu faço é conversar com as pessoas. Quando eu tenho alguma dúvida, eu converso com alguém que manja, entendeu? Eu conversei com alguns juristas ontem, tenho que mandar um abraço aqui pro Dr. Ives Gandra Martins, que me ligou justamente para falar disso. Sim, há um problema, porque o Lula, ele... Separando aqui dois tipos de cadeia, né? Aquilo que eu tava falando. O ladrão de galinha, ele é preso, só que ele é preso preventivamente. A pena do Lula, ela é uma pena já final, ela não é uma prisão preventiva. Você poderia ter decretado uma prisão preventiva no julgamento do Moro. Mas o Moro não quis justamente porque ele foi inteligente, deu uma faca na costela. Isso, você vê que o Moro, ele joga xadrez em 3 dimensões, né? Ele é o maior jogador de xadrez do Brasil, se chama Sérgio Molho. Malaco. Sérgio Moro. Sérgio Molho. Deixa o bicho Aliás, Você gostou do filme? da Você gostou série. do filme? Você viu ele pegando a série. patroa? Pô, Sérgio Molho no filme é... Olha, Aí você vai lá pra aquele programa da cultura lá, tipo, Roda Viva, e vai lá perguntar, mas a cena foi realismo fantástico ou foi expressionismo abstrato, né? A tua brasileiro. pergunta foi por que a pessoa que votava no Lula iria votar no Bolsonaro? Foi isso que você Exatamente. deixou no ar. Eu deixei no ar e o Flávio, ele tava concluindo da identidade. Hoje em dia o cara tem mais identidade. É a voz das ruas. É com que o cara tá dizendo que a rua com quer. o Lula. Boa. Mas, se eu vou votar... Primeiro round, vamos lá. Primeiro round. Se você vai votar em alguém, você vai escolher o cara para ser o presidente da República. Vamos imaginar que a República fosse uma empresa. Você vai votar, você vai contratar um cara para ser o comandante da empresa, o CEO da empresa, sem nenhuma experiência. Você colocaria a tua empresa na mão de um cara porque ele falou alguma coisa por identidade ou porque o cara realmente é bom? Porque ele mostrou que é bom. Interrogação. Porque ele não tem experiência. Interrogação. Porque ele não tem experiência, ele não é bom? Não sei. Você contrataria alguém para sua empresa? Só porque o cara dá um Pelos chaveco? ideais e não pela experiência. John No Arms? Porque quem diz... Olha, John No todos Arms? os políticos- John No Arms. todos John os- No Arms, ele Todos os chega políticos com uma que estão aí conversinha. têm muita experiência. E olha... Eu acho que é uma coisa... Foram João Dodger. Deixa eu falar, é apenas uma pergunta que Mas eu é fiz. isso mesmo, acho Então. que cai sim. Cai? Cai sim, eu acho que as pessoas entram Deixa o nessa. Tonholi falar que Porque logo São vai Paulo começar a é maior cidade porradaria. do país, Pois não, entrou Tonholi. nessa. O Flávio citou o Max Weber e tem uma coisa que eu já falei no Pânico que é a minha Bíblia. O Max Weber, no seu livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que só nações protestantes ficaram ricas, porque a ética do protestantismo é individualista, do it yourself, faça você mesmo, diga não para padres, reis, burocratas e políticos, faça a sua livre iniciativa. A Contra-Reforma Católica, que foi promovida pelo canalha José de Anchieta aqui no Brasil em particular, fazia com que as pessoas não acreditassem no espírito individual, mas acreditassem no espírito coletivo. É por isso que num produto hoje, você vai na Flórida comprar um ursinho, o cara põe plus taxes, te cobra 15% na tua frente. E aqui, o imposto é embutido, é uma ética lusitana da Contra-Reforma pro cara não ver que ele tá pagando imposto e achar que o papai político que colocou asfalto na rua dele. Vai por trás. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o Brasil foi colonizado numa ética proto-nacionalista. E o que nivela os destinos, o que une Lula a Bolsonaro? Os dois são nacionalistas. O primeiro foi um falso nacionalista, porque o Lula fazia greves para aumentar o salário dos sindicatos, ao mesmo tempo ele fazia pedido da Anfávia, ao mesmo tempo que o carro estava na lista de produtos congelados pelos governos militares, ele fazia greve e os caras repassavam pro preço do carro o que eles tiveram que dar de aumento para os metalúrgicos. O Lula era internacionalista, se vendendo como nacionalista. O Bolsonaro... O que você tá rindo aí, Flávio? Ah, deixa o Tonholi terminar, deixa o Tonholi vende terminar. um projeto nacionalista, mas eu não sei o Não, que mas há por aí os trás caras daquilo. falam... Nem sei Não, o que mas é aí os caras falam da nacionalismo. soberania. Que o país Ah, tem... era onde eu queria chegar, Emílio. Não é, Era onde eu queria chegar. Agora, onde pra as eu pessoas concluir, falam que pra eu você- concluir. um país ele tem que ter soberania. Pra você... Ou não. Pra você, por exemplo, uma vez eu fui fazer uma infiltração em Cuba pela Folha de São Paulo. Eu me induzi uma doença e fui me tratar lá. Não achava antibiótico. Março de 1991.
Por conta de uma ex-professora minha, eu cheguei no Carlos Larre Dávila, que foi o segundo homem do regime cubano. E a gente vai num domingo lá tomar uns pisco, umas pingas, não sei o quê. Morri. E um cara fala assim, você sabe por que eu tô no poder? Em que lugar eu teria 2 casas, uma casa na praia e 3 automóveis lá dados pelo governo? Então, quando você empobrece a população, você cria um status quo Concordo. que se autoprotege e que se dane a população. Isso que foi feito na Venezuela, igual a Cuba. É verdade. Você criou um status quo, os caras não defendem o Maduro, eles defendem o emprego deles. E malandramente... Privilégio. Não, O e Brasil, outra como coisa... Defende o privilégio. Peraí, outra coisa. A Venezuela, com requinte de sofisticação, ela deu o cartel de drogas pros militares. Olha que beleza. eu queria até perguntar, hoje, acabou, né, só pra eu acabou, concluir, acabou, amigo. até hoje, até agora a gente não tem um empobrecimento. O empobrecimento Até hoje a gente não tem empobrecimento institucional no Brasil a ponto de entrar um bolivarismo aqui, como disse você, nós temos instituições, elas não estão corrompidas. E a nossa crise financeira... Você acha que estão? Meu Deus do céu, que instituição que a Não, gente tem? não. Você tem A Ministério única coisa que eu vou dizer, eu faço um comentário de uma Tem frase lá, em relação... tem um molho. Eu faço Tem. um comentário de uma frase em relação a isso. A nova República Brasileira acabou. É tudo que eu tenho a dizer. O que virá daqui pra frente a gente ainda não sabe. O que Nova você acha? República... Eu não sei. Você não sabe. O que eu sei é o diagnóstico. A nova República Brasileira acabou. Instituição, ninguém confia em instituição. Ninguém vai ter manifestação hoje aqui na Paulista, ninguém vai fazer essa manifestação falando eu amo o STF, como eu adoro o Congresso brasileiro. Não tem. Isso aí não me convence. Falar que tem instituição... Eu acho que essas alguém ama essa Emílio, Constituição Federal de 88? Você falou uma coisa, Emílio falou uma coisa muito boa aqui. Sobre essa coisa de Cuba. Sabe essa coisa que você acabou de falar? Desculpa, não, Emílio, Tonholi. Essa coisa de Cuba, de se proteger, certo, Emílio? Você também citou aqui. Autoproteção do status quo. Exatamente. E é o que nós vivemos nas nossas instituições. Essa autoproteção do status quo. Ok, mas claro. sim, porque a classe política não tem nenhum diálogo com a população. Mas, numa democracia, você tem que proteger as instituições, é isso que nos garante. Não, mas uma autoproteção... Ela é institucional. muito... Isso dá o poder. Deveria, mas e daí? Claro, Se não faz, você vai ter que trocar isso aí por alguma outra coisa. Agora, eu não... Por exemplo, Venezuela era um país um pouco mais rico do que o Brasil, inclusive, porque tinha um monte de petróleo antes. Então, quer dizer, a Venezuela empobreceu, não é que ela enriqueceu com Maduro, ela empobreceu. Hoje é o país mais pobre da América Latina. Tem uma ideologia aí que vale muito mais do que, de novo, todo o dinheiro, entendeu? Agora vamos voltar pro voto Bolsonaro. O Tonholi falou que os dois são nacionalistas. Em primeiro lugar, não são. O Lula, ele é nacionalista só no sentido de falar, eu sou contra americano, eu sou contra capitalismo. Ele é nacionalista da boca pra fora e internacionalista na prática. Só que internacionalista com a Líbia, com a Venezuela, com Cuba, com o Foro de São Paulo. As Ditaduras africanas. Com as ditaduras africanas e tudo mais. Quer dizer, então, em matéria de gostar de ditadura, PT é número 1 do Brasil, entendeu? PT ama a ditadura. É o partido pra você gostar de totalitarismo. De Ahmadinejad, sabe? Foi fazer embaixada na Coreia do Norte. Fala isso pra população. Vamos aproveitar que a gente tá no programa de rádio, vamos falar assim, o Brasil fez uma embaixada na Coreia do Norte. Por quê? Razões ideológicas. Você vê que tem gente dentro do PT que ama a Coreia do Norte, meu amigo. Não é uma invenção minha, tem embaixada lá. No Irã, o Bolsonaro, aí é que eu falo, eu sou uma pessoa mais especialista em linguagem, eu detesto quando a gente usa o mesmo termo pra falar de duas realidades completamente diferentes. O Bolsonaro é um soberanista, foi isso que ninguém entendeu a respeito de Donald Trump. Donald Trump foi... Todo mundo também chama o Trump de nacionalista, não chama? Trump não é nacionalista. O cara que faz o Miss Universo não é nacionalista. O cara que tem uma cadeia de hotéis internacionais não é um nacionalista. Ele é um soberanista. O que isso significa? Ele quer que um país com... Por exemplo, no caso do Brasil, a gente aqui tem eleições, ele quer que o povo que elege, sabe, que essa decisão do povo seja soberana, seja reconhecida. O que acontece com o PT é que o PT não é soberanista. Ele fala assim, olha, você Ele rouba o pensamento. Ele rouba ideologicamente, quer dizer, você vota, por exemplo, uma ideia contra que é falsa. Uma coisa, não, vou te dar um exemplo simples, te dar um exemplo simples real. O povo brasileiro votou
contra essa desgraça humanitária chamada Estatuto do Desarmamento. O povo votou contra. A classe política foi lá e falou assim, olha, dane-se o que vocês pensaram, a ONU diz tal coisa, Você é a favor das o Folha de São armas? Paulo diz tal Você é a coisa. favor das armas, Flávio? Compro arma é um instrumento, eu sou só a favor de caneta, de tesoura, de qualquer coisa que pode provocar Não, mas dano em arma, alguma você é a favor? pessoa. Sou a favor. Você Acho já- que as pessoas... você já- Mas deixa eu só terminar o raciocínio. O povo brasileiro falou assim, olha, eu não quero o Estatuto do Desarmamento. Eles citaram, sei lá, ONU, não sei aquilo mais foi o que, muito- acaba com a soberania Mas do povo foi muito e fala, olha, confuso vamos colocar aquilo. qualquer Aquilo coisa. foi muito Entendi, soberano. Não foi confuso, Mas claro. filho. quando é O assim, povo ele vota, quer- Você a votava maioria... não pra sim, foi uma verdade. complicação. Claro. A população vota, a decisão soberana do povo não é respeitada. Eles colocam o contrário. O que o Trump quer, o que o Bolsonaro quer é falar assim, olha, eu sou a favor de soberanias. A decisão do povo, ela tem que ser respeitada. Se eu for fazer um acordo, por exemplo, um acordo comercial, a gente vai fazer um acordo comercial, escolhe um país legal. Inglaterra, vamos fazer um acordo comercial com a Inglaterra? Eu quero fazer com a Inglaterra, não quero fazer com a União Europeia, que depois vai colocar um monte de taxa, de sei lá mais o que. São decisões bilaterais Mas e a não Inglaterra tá fora da multilaterais. União Europeia há muito Não, mas eu tempo. entendo, a Vai soberania. ficar fora, ainda É não tá bacana fora, não. esse conceito de ideia mesmo. É soberanista. O Trump, são ele tá soberanistas. realmente fazendo aquilo que ele prometeu na campanha. Exatamente. Vou trazer a indústria americana de volta para os Estados Mas Unidos. não vai levar nunca. Eu tô escrevendo Não a vai levar respeito sobre nunca. isso. Não vai levar nunca. Eu tô escrevendo a Vai respeito levar. sobre o Trump isso. também fala muito. Fala muito e Puta faz. Zé Garganta. Fala muito e faz. Fala muito e faz. Trump também, isso aí não por engana exemplo, eu mais. tô escrevendo aqui O pro... Trump não engana mais Então, nós. 6 Flávio, meses antes, quem vai ganhar a eleição? Pera aí, calma. Calma. Quem vai ganhar? Vou fazer um bloco. A porradaria vai começar agora, com o Tonhão do meu lado ainda Do por quê? cima. Não, calma. Você deixou um Fazer discurso o- aberto aqui. Discurso aberto do quê? O Flávio deixou um discurso aberto, ele... Master! Quem? Do quê? Não, eu queria que deixasse didático pro próximo bloco. Então, mas nós temos o partindo Alckmin, do nós ponto da temos o soberania, não podemos perder a Petrobras, porque o petróleo é Sim. nosso. Não, mas isso é um discurso nacionalista, isso é um discurso estatista. É lógico. é o discurso do Bolsonaro já Bolsonaro. surfou nessa onda e hoje não É Estado surfa grande. mais. E aí, vão lá e roubam Aí é que eu tudo, falo, que O adianta? não petróleo tem. soberano é Erundina. nosso. Que Mas adianta? soberania é isso. Soberania é Ah. decisão. Petróleo não tem decisão. Lógico. Petróleo é um Que adianta objeto. Petróleo é nosso? nosso, soberano em petróleo. Petróleo é de quem manda na Ah. Petrobras. Eu adianta nunca ser fui nosso, dono de rouba. petróleo nenhum. Petróleo é nosso. E pra que Viva o adianta- Brasil, viva a pátria. que adianta Petróleo- ser O nosso SPB, se cantar roubam? o hino na Não, escola. petróleo é todas, só pra pagar tudo mais será imposto. resolvido. Cantar o hino, fazer fila, cantar o hino nacional, a volta da USPB. Todos os problemas acabarão nesse momento, meu querido. A sociedade treme. Não, mas Flávio- você é mais esteticamente bonito. Já tremeu, exatamente. a sociedade tremeu ontem, A aliás. sociedade tremeu muito Vocês ontem. tremeram. São Paulo e Brasília e Minas medo. Ó, Gerais. o papo tá muito Eu tenho bom medo aqui. Tem quando muito. treme. Você tem muito fã, viu, Flávio? Devo ter uns haters aí também, Não, pelo amor não, de Deus. tem né? aqui. Sempre tem, Tem a tá turma. A Amanda, estão falando que a Amanda está muito quietinha. Tá A calada. nossa representante ela das tem Forças cartas Populares. nas Ela mãos. tá Eu tenho consultando- 2 cartas nas mãos. Quais ela as tá, caras? ela tá consultando o cabeleireiro. Você... Pera aí, Olha lá, calma. Calma, eu vou Pô, fazer- Super Pop. Não é super pop, é só um... Se você quiser fazer pergunta, o Flávio tá aqui. No Twitter, pra você seguir ele, acompanhar o pensamento, é Flávio Morgan. M-O-R-G-N. M-O-R-G-E-N. E ele chama-se Você tem Flávio Twitter agora, Emílio? Morgenstern. Oi? Ele vê no do agora? Pânico, né, gente? Eu Do vejo do Pânico, meu bebê. Ah, tá. Querida. @, programa Pânico, mande a sua pergunta. Arromba. San Roteirista está bravo. San roteirista. Está xingando aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Jojo Igor Todinho. Carvalho. Hater, Jojo hater. Todinho não está, graças a Deus. Jojo Todinho não nos segue. Quem mais está aqui? Murilo Antunes. Quanta gente vê, Fala tá- Azuca. Muito bem. Ó, daqui a pouquinho a gente volta. O programa está muito bom, muita gente assistindo. Estamos também no YouTube para você. O Cabide vai colocar o endereço, certo, Cabide? Então daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um convidado ilustre nesse programa. Esse aqui é o Flávio Morgenstern. Ele que também está no Twitter. Aqui estou acompanhando, estamos seguindo Flávio Morgan para você também. E temos a palavra Amanda Ramalho, que iria
queria falar. Eu posso fazer as duas? Não, você faça Sem uma, o celular. Tá bom. Lembrando faça uma e pare de usar o celular. E olhe enquanto- pro cara. Isso. Eu vou menos. aprender seu celular. Você não olha. Aqui na rádio. Você me seguiu? Não, não me seguiu. Lembrando que tem um papo bastidores aqui, né? Qual é o papo bastidor? O papo bastidores é algum problema pessoal entre a Amanda e ele que ficou meio não declarado. É, porque eu tinha falado mal de jovem. Mas né? eles têm o cabelo Ah, é igual, verdade. gente. Esse Ô, xingou o Morgenstern, jovem ele se muito. Pô, eu é lembro. verdade, é um clássico. Eles fizeram as pazes, o cabelo deles até tá igual. Eles Boa. andam Vai lá. no salão. Então, Vai lá, eu tô Belo na base moço aqui no do Linha cabelo, fazendo. rapaz. Eu queria saber qual é a sensação de ser processado por ele, Caetano Veloso. Numa Isso aí hashtag eu vou criada. falar em juízo, sabe? É uma questão, eu vou falar em Ai, juízo. Diz que você apagou todo. Sério que você Você foi foi o criador da processado? hashtag. Essa é a Não, isso é acusação. uma coisa que eu vou discutir em juízo, não vou falar em público, porque assim, qualquer frase é sempre tirada de contexto e tudo mais. É isso, eu vou. Mas quanto vou dinheiro ele tá discutir em juízo. pedindo? Só pra gente 200 saber. Ele tá pau. pedindo Segundo Isso é informações. público, gente. Vocês podem procurar Quanto é? lá, é tudo, 200 pau. tudo público. É. Não, ele não É que quer se o falar. cara falar, ele tem... Não, eu entendo. Pode ser usado Questões, contra Mas ele. eu acho- questões jurídicas, questões jurídicas. Questões eu vou jurídicas são discutir. E é chatas. segredo de Você- justiça. Pode discutir em Mas juízo. você se isso aí. arrepende de ter falado alguma coisa? Eu que vou possa discutir te tudo isso em juízo, Onerar não- financeiramente? Eu vou- Quando vai pro juiz... Comeu vai ou ser não complicado. comeu? Tá com medinho. Ah, não é comigo. Oi? Tá com Bom, medo. essa é uma questão e a outra. A outra questão é, eu queria saber sua... Quando a Marielle Franco morreu, você fez alguns tweets, eu queria saber o conteúdo desses tweets. O conteúdo desses tweets é o seguinte, eu acho que fizeram escândalo em relação ao assassinato da Marielle, sendo que no Rio de Janeiro morre gente todo santo dia, morreram, acho que na época que a Marielle foi assassinada já tinha chegado a 53 policiais só esse ano e ninguém fala nada, e de repente vão lá e falam assim, olha, Marielle morreu e dizem, não podem politizar a morte dela, mas estava o próprio partido dela, que eu não consigo defender esse partido em absolutamente nada, dizendo que ela morreu porque ela é negra, porque ela é mulher, por causa dos direitos humanos, porque ela defende os direitos Qual que é o humanos. partido Peraí, ninguém dela? sabe ainda. Ninguém sabe, quer dizer, na hora de você ter uma narrativa pra você ganhar voto, aí vale tudo. Falou assim, mas peraí, vocês estão tentando politizar alguma coisa aí que não Mas que você não tá acha funcionando. normal morrer uma vereadora? Depende do assim? normal, porque se você for parar pra pensar, como a gente tava falando da questão da segurança, no Rio de Janeiro parece que agora é uma coisa extremamente normal. Você tá andando no Rio de Janeiro, alguém te dá um tiro na cara. Parece que é uma coisa extremamente normal e eu acho isso horrendo. Eu acho isso uma coisa terrível. Eu espero que achem os assassinos da Marielle, que eles paguem tudo e que eles não paguem com o HC do Lula, entendeu? Não paguem assim, tipo, ah, não, tem Sejam que esperar. presos na Tem que segunda ser presos instância. imediatamente, entendeu? Eu quero que todos esses caras sejam presos imediatamente. Agora eu não entendo porque fazer um escândalo a respeito só dela, como, por exemplo, foi o caso desses tiros aí da Você da não caravana acha, do Lula. ô Flávio e Tonholi também, vocês não acham que hoje em dia, por exemplo, que nem essa vereadora, né? Foi um fato, né? Foi uma execução. Foi um fato. Mas Muito aí... triste, diga-se de Sim, passagem, claro, extremamente claro. triste. Eu Toda fiquei morte mal, é fiquei triste. mal Claro. isso aí. Vocês não acham que hoje em dia a opinião, ela prevalece mais sobre o fato? Hoje em dia a opinião, Faz sentido. as pessoas divididas, cada um usa aquele fato em benefício da sua intenção. seu discurso, Como ideologia. diria o Lobão, O Lobão? como diria o Lobão, o músico, Ah, a plateia virou palco. Boa. E no momento em que a plateia vira palco, o cara, ele prefere perder um dedo da mão do que dizer que Olha. Olha, foi piadinha, porra. do que a dar o braço a opinião dele torcer. tá errada. Então o cara é capaz de... O cara vira protagonista. Como diria Hamlet em Shakespeare, há método nessa loucura. O método É do Polônio. você se apega tanto à tua opinião que você morre por ela. Boa. Por que é isso? Muito bom. É aquela frase que o professor de Austin Rosenthal Calmon Alves fala. A era da mídia de massas... Vocês virou gostam de a era citar uns da- caras que ninguém existe. conhece, que a que gente não não existe. Howard conhece. Bubbers. Como Harvard se destrói. Você gosta de ficar referência citando uns Conhece caras pra que você ninguém é mais conhece? inteligente que nós. Só pra humilhar a turma. Só pra calar tua boca, te livre na hora. Sabe se existe Deixa eu essas terminar. pessoas. Eu Como vou disse, citar. fica esse maluco. Posso terminar? O Isso aí é professor de tática de Stanford. Schopenhauer. Deixa eu O professor de terminar. O Stanford. professor, ele usa. Jalim Como Rabei. O professor... Quem são essas pessoas? O professor... o Robert professor- Edwards. A gente é Professor... Professor. O professor... Não, Joseph Peraí, Piroca. então, Só pra concluir. Ô Flávio, mas você... Então, pode O concluir. professor Rosenthal Calmon Alves, que é um brasileiro nascido no Espírito Santo e dá aula na Universidade de Austin, no Texas,
Diz que é o seguinte, a sociedade Treme. da mídia de massas virou uma sociedade de massas de mídia. Cada um virou uma mídia, ou como disse o Lobão, Perfeito. a plateia virou palco. Então, numa sociedade de opinião, o cara finalmente tem algo a que se agarrar, Mas a qual o própria problema de ter opinião. opinião? Mas tem As opinião pessoas são burra. Eu acho que é uma indireta pra você, Tem Flávio. o Pode Jeg superar dando Flávio. opinião. Você que tá falando do seu Opinião, Twitter. cada um tem O a Jeg sua- é capaz a de mesma coisa. morrer Estava eu pela ouvindo- própria opinião, Emílio. Estava Ô, eu Flávio, ouvindo- você que é um cara que você tem opinião. A gente vê ali, bastante. você tem opinião. Como é que é a tua relação ali com a rede? Fala-se muito de pós-verdade, certo? O dicionário Oxford, em dezembro de 2016, disse que pós-verdade era o termo daquele ano por causa das eleições de Donald Trump que tinha acontecido um mês antes. A única coisa que eu acho engraçada é que ninguém usou esse termo naquele ano em nenhuma vez. Foi só depois das eleições que começaram a inventar esse negócio aí de falar de fake news, não sei mais o quê. Tudo isso é uma tentativa de controle, sabe? Quando você vai tentar falar assim, olha, tem muita fake news na internet. Sabe, eu vou citar aqui também um grande filósofo, o Alf. Vocês lembram do Alf, o É Teimoso? Lógico. O É Teimoso. Teve um episódio do Alf, eu acho que eu sou o primeiro intelectual a citar o Alf na vida. Você me lembra o Alf, não O sei. Alf, o É Teimoso, teve um episódio em que tentaram lá dar um mundo perfeito pra ele, que ele tava lá reclamando lá da família que ele morava. E ele é um ET. Mas esse mundo é perfeito. Só preciso ter uma churrasqueira aqui pra eu almoçar com a família. Eu falei assim, mas sua família você não vai ter. Eu falei assim, mas como não vai ter? Ele falou assim, eu adoro essa família. Eu falei assim, ué, mas você vive reclamando dela? Ele falou assim, sabe, de vez em quando eu falo muita besteira. Sabe, de vez em quando todo mundo na internet fala besteira. Na verdade, assim, quando vida. a gente conversa A vida. e não tá gravando, Claro. todo mundo tá falando besteira. A E pode porcaria voltar do atrás. tempo todo. Entendeu? A internet, ela só grava isso. Ela só deixa registrado. É a única diferença. É que Deixa hoje tem rastro. gravador. Ela deixa rastro, entendeu? Hoje tem Google. E as pessoas vão lá e falam assim, olha, você já falou uma besteira. Todo mundo só fala besteira. É memória 99%. viva. mas É. bom você Agora, citar Flávio, isso. vamos agilizar o processo, até por causa do horário, Emílio. Sim. Se você me permitir. Lógico. Vossa Futuro Excelência. do Brasil? Da Futuro do Tavênia. Vamos falar agora no linguajar do Supremo Tribunal Federal. Né? HC é o Lewandowski. Eu gosto do Marco Ô, Aurélio, menino. Marco Marco Aurélio. Aurélio, ô, querido. E agora tem um novo, ó. É o Barroso, ó. Ele fala assim, ó. Não, eu gosto do... Paulo Henrique Amorim. Não, eu gosto... Olá, querido. tá O Marco Aurélio. Marco Aurélio Não, Melo. Marco Aurélio é o velho. Não, O Marco decano. Não, Celso de Mello. esse é o Celso de Mello, velho. Celso, não, o Celso de Mello ele parece a Vera Holtz falando. É bem o Vera Holtz. Pega a Vera Holtz e coloca o Celso de Mello. Não, o cabelinho, parece que ele usa uma peruquinha. Não. Ah, o cabelo branco. Não, você tá falando Barroso. Qual dos peruca? O Barroso fala assim. Vamos programar de Oscar. Gilmar Mendes, você é uma pessoa. Ué, ele fala meio assim. O Gilmar Mendes parece o deputado da praça, né? O STF inteiro devia ser dublador de desenho animado. Esse quadro, qual é o... Qual é o juiz? Qual é o juiz? Errou o juiz. É o José Plenário. É o Zé Plenário, é o Zé Mas Plenário. voltando aqui, Vossa Excelência, se me permite, Marco Aurélio Melo falando na escuta. Já pensou Marco Aurélio Melo falando nos gírias atuais, Emílio? Eu gostaria de lacrar aqui no Ele Supremo. fala? Não, tô fazendo uma piada. Fiquei pistola. Mário Tosta. Vamos lacrar, né? Todo mundo sentando hoje, que vai ver, né? A pergunta que não quer calar aqui nesse Supremo é a seguinte: Lula vai receber o habeas corpus? Eu diria pra você, Emílio, voltando ao normal, senão vai ficar muito chato. Eu diria pra você, Emílio, que eu acho, e queria a opinião do Flávio e também do Tonholi, eu acho que o Supremo amanhã vai dar uma regada, vai deixar o Lula ser preso. Sim. O problema, Emílio, são as adesivas. O Moro... Não, tem O Moro vai esperar o embargo do embargo, que tem o embargo do embargo, ainda. Ainda tem. Olha o Ele ainda tem. 10 dias de prazo contando de amanhã. O Supremo amanhã Mas Vai arregar. só pra não concluir, concederá o HC do bar. eu acho. Não mesmo. E aí depois... Pode escrever. Só que Você apertado. Sabe? Você mudou de opinião, hein, Tonho? Voto de Vou falar pra Minerva. você. Eu já tenho a malandragem já. Mas Emílio. ele tem o uma anjo. malandragemzinha. O Moro vai do esperar- Marco Aurélio Melo. Tem uma malandragem. Do Marco Aurélio? Tem uma malandragem. E A aí, malandragem é a Glória? seguinte. E a Malandragem gente tem que tem. ficar atento. Porque não vai ser só hoje nas ruas. Vai ter que ser um pouco, porque os caras têm uma malandragem aí. Mais uma vez, não é o Lula preso. É o sistema, é o mecanismo. Então vamos lá. Amanhã, eu acho que o Supremo não vai dar o habeas corpus. Não vai dizendo conceder. o seguinte: esse Supremo Tribunal Federal já disse anteriormente que segunda instância é vala. Então, Sim. a gente tem que votar as ADCs, que é o quê?
Aí que mora o perigo. Que eles... Votar o recurso. Isso. A jurisdição. Isso. A jurisprudência. Que a jurisprudência tá zoada. Tá muito zoada. Eles já tinham que ter votado isso, Tonholi. A Por que você jurisprudência, não falou ela você que é ela amigo foi do trocada há Gilmar 2 Mendes? anos. Então, mas tinha que votar a jurisprudência. A jurisprudência que tá... Mas a juíza... a Carmen Lúcia. Eu não vou votar, não está em pauta. Eu gostaria de falar. Não está em pauta, não está em pauta. Ah, ela é muito triste, ela é cansada. A jurisprudência, o que Carmen deveria Lúcia. ter sido votado antes é o caso de outubro de 2016, quando o Partido Ecológico Nacional e o OAB entraram com um recurso falando que não podiam aplicar execução em segunda instância, né? Aí isso foi negado por 6 votos a 5, portanto venceu a prisão em segunda instância, mas foi em caráter liminar, provisório. Tá desde Não vale pra 2016. mesma coisa. Por que veio agora? Porque o Barba tem uma puta grana pra pagar os melhores não só advogados grana, é do poder. Brasil. Essa Influência, poder. E outra coisa. O Barba, ali, entendeu? O Barba não é um qualquer, né? O Barba Mas e não é aí? o Emílio. E aí, Ele Flávio? pode ir preso, depois Lula O Barba preso é o amanhã? Barba. O Barba é o Barba. Emílio, Não é? o Lula Barba. será Lula preso preso. amanhã? Qual que é? Lula será Não, preso. Não, se a dos embargos, Amanhã? dos embargos. Mas peraí, Lá em Lula Porto será Alegre. preso. Tá apertado O problema de não é o 5 a 5. Lula ser preso. No O momento problema é agora que é 5 a logo 5. depois Eles vão vão voltar a descer, solta o Lula, solta o Cabral. Entendeu? Solta o Lula, Se o solta Lula o Cabral. ficar Galera, uma vai- hora vai- preso não é isso, numa não. O Brasil cadeia, é o país. O simbolismo é muito grande. Não, o Brasil é o país entendeu? da panela de pressão. A panela de pressão, a pressão tá alta. Tá. Certo? Você tá vendo que hoje o clima já acordou diferente de ontem, inclusive. A pressão tá alta. Verdade. Então o Supremo vai fazer o quê? Vamos baixar a pressão. Deixa o cara se danar. Lula fica tranquilo. Atenção dos políticos. Eu acho que é por isso que a gente precisa ir pra rua pra causar essa situação aí. É lógico. Depois vai baixar a pressão, o mecanismo funciona assim. Mecanismo. É lógico. Zé Padilha. Vai baixar a pressãozinha, o Lula vai ser preso, matou a sede daqueles que têm sede, tá certo? E logo depois vai dar um tempinho, 2 mesinhos, um mesinho, volta a descer, solta habeas corpus, porque tem que soltar. Mas você sabe de alguém Olha que ficou só, preso por Zé muito tempo Dirceu no tá Brasil? solto, você sabia que Zé Dirceu tá solto? em Brasília. Alguém tá falando alguma coisa? Marina E aí? Mantega esteve lá. Alguém tá falando Tivemos- alguma coisa? Isso você não Zé fala, tá solto? Tá Churrasquinho. íntimo. Sabe o que a Marina fez Ela ontem, fez Emílio? tá íntimo. Ninguém é preso no O Zé Brasil, Dirceu gente. A tá Marina solto, já vendeu os dançando dólares na sua dela. cara. Então, Você já vendeu o que você tinha de Você dólar. pode matar pressão uma baixa, pessoa no Emílio. Brasil, Sabe você que não vai fica baixar. 2 anos na cadeia, entendeu? Você pode matar a gente aqui no Brasil. Ah, É difícil você ensinar pra uma atropelar, criança a falar, olha, faça a coisa certa, porque no Brasil, tudo que você faz de errado tem recompensa, entendeu? Esse sistema que precisa mudar. Então, assim, eu concordo. Eu acho que a tendência maior, por isso que a gente precisa ir pra rua, fazer uma pressão para o Lula ser preso. O que vão fazer pro Lula ser solto, você vai ver Olha aqui, uma notícia Zé por Dirceu dia tá vai solto. ser a favor do Zé Lula Dirceu ser tá solto. condenado há não sei quantos anos e tá solto, e ninguém falou nada. A pressão baixa, aí pronto. Tem E o uma Aércio? Mas a gente tem que pensar positivo, né? Tem E o uma, Aércio? tem uma frase. Aércio. E o Aércio Aércio? Neves. Lula Prender virou pronto e Aércio. acaba com o Aércio. Laércio. Pronto. Quando ele vai ser preso? Já começou, olha aqui, Carioca, Flávio, uma frase Do Flávio do Rico. Barroso. É? Aliás, desculpa, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Eu inaugurei um site que chama claudiotonholi.com.br. Muito bom, Tá por lá sinal. no site. Supremo deve obedecer sentimento social filtrado pela razão. Filtrado Diz pela ministro Barroso. Repito, o que será um sentimento social Filtrado Flávio? pela razão. Filtrado pela razão. Eu, Acho que você Emílio, tem que ir pra peço rua, a entendeu? Porque Vossa essa é a Excelência. forma de você entender um sentimento social. Porque hashtag você pode criar pro robô. Mas você acha que a manifestação hoje vai ser uma loucura? A Manifê sociedade Eu espero que treme. seja. Eu Hã? espero que seja. Não Você sei. acha que vai Eu ser? adorei a frase do MBL. Se você não for, ele volta. Ele volta. Ele adorei, volta. Essa adorei. frase foi excelente. Maravilhosa. Você é do MBL ou Se você é você do não Catraca for- E Livre? essa história com o MBL amor de tá... Deus. Quem você tá é? Não, mandando eu robô. sou eu. É, eu também. Hein, Pô, Flávio? eu também. Eu adoro essa. Eu sou eu. Eu pô. sou eu. Eu e Não, o meu você Twitter. tem- Eu não Você tenho tô- associação. Eu sou lobo solitário. Até meu site eu minha fiz hash. tudo sozinho, entendeu? É, Então... lobo solitário é Emílio, perigoso, eu tô hein, esperando brother? o seu veredicto. Cadê o Aí. veredicto? Eu já falei pra O você. Brasil quer saber, amigo. Mas O garantido, Supremo só- não dará concessão, não vai conceder o habeas corpus então do tá. Lula. Então é melhor. E depois Aos o espragues. mecanismo Não, vai operar. depois O eu não mecanismo sei. opera. Mas, ô, Pois eu não Tonholi, sei. você lembra que Filho, você o falou que o Lula mecanismo- Aí não o Moro, seria preso? Moro né? agora está esperando lá. Você lembra? Naquela época. Você assistiu, Naquela época, você assistiu o mecanismo ou não? Eu não assisti, não assisti assistiu? até agora. Eu tô perdendo todas as piadas, meu. Pô, você não tá vendo. Você assistiu ou não? O Eu mecanismo? acho o mecanismo. Por que você não assistiu? Não deu tempo. Sério, Por causa Tonholi? do Bom. site.
Eu também tô fazendo reforma no meu. Eu acho engraçado os nomes. Que eles usam os nomes meio parecidos. Josué, Pedro. Eles usam. É legal. Que nota você dá pro Janete. Eu achei muito legal. Porque eu achei, muita gente fala, muito didático e tal, mas eu achei que o Padilha, ele fez uma série mundial, né? Isso passa no mundo inteiro, então tem que ser meio explicado. Como é que você vai explicar pra um, sei lá, pra um... Cara lá da Hungria. Hungria, o que é um doleiro, o Youssef. Lá também o seu tem povo amigo acebolado, Youssef. né? Você se lembra que você levantou a Lava Jato há quantos anos aqui? Há quantos A doleira do a Youssef. gente trouxe Lava aqui. saco. Você lembra? Verdade. Ela sofreu um atentado. Ah, tá viva? E Eu lembro do atentado. aquele paranaense lá? Aposa? Como é que é? Aposa? Aquele paranaense que morreu, que você veio com a filha dele, lembra? Claro que eu vi com o Zé Janene. Zé Janene, que é o comecinho, né? O PP, o pai do PP. Há quanto tempo O o PP Pânico chegou. trouxe à frente? A Mary Posa, como é que é o nome dela? A contadora, a Mary Contadora. Posa. Mary Posa. O Tonholi almoça lá em A Congonhas. Mary Posa tá no Emílio. O Ele Tonholi, pega a eu sei Mary até Posa. se você É esquema, a viu, Mary rapaz? Posa que ele pega na Tem um cadeia. restaurante, se você quiser. sabia? Você não vai lá? Ele pega ela na cadeia. Isso, no A mecanismo. gostosona. O Tonholi vai almoçar lá em Congonhas. E o delegado da Federal pega essa foto e dá pra mulher dele ver, né? Pra começar a zoar o cara. Pra mulher do Youssef. Pior é que muito legal. aconteceu isso. É? Pior é que É bem verdade. bolado as fofocas aí. É verdade. Ó, eu vou fazer uma resenha do mecanismo sem ter visto, uma coisa Resenha incrível monstra. fazer isso, mas assim, o que eu acho muito problemático do Brasil é que o Brasil ele não tem a menor capacidade de lidar com ficção. Entendeu? Eu escrevi um texto a respeito sobre isso, quando teve o beijo gay da novela, falando, cara, mas o Brasil ele não sabe lidar com a ficção, ele quer que tudo seja documental, inclusive quando você faz uma coisa ficcional. Piada é séria. Ele quer O Brasil seja o Brasil a piada Teve é um séria. caso de uma atriz da Globo que ela era negra e ela fazia um papel de quem não gostava de ser negra. E ela era xingada na rua. Você fala, ô filha, é uma atriz. Aquilo ali é mentirinha, entendeu? Então tá todo mundo querendo processar uma obra, né? Igual o Lula que quis fazer. Vai processar uma obra. A Dilma tá A brava. Dilma, né? É que a não, Dilma na isso aí série não é um verdade. canhão, bicho. Caramba, Os caras fora conseguiram... Fora também. Não. Na série é um Eu tô belo querendo que do alguém canhão. falasse isso pra mim pra eu não ser O processado. Urutau, Hã? o Urutau. É o Urutau. Canhão de guerra. Não, mas é bom, precisamos trazer o Padilha. Ô, Flávio, obrigado por você ter vindo, cara. Cara, uma honra, é muito sempre, legal. sempre minha. Sempre é bacana. Mais uma vez, vou passar o Twitter dele pra você seguir. É Flávio Morgan. M-O-R-G-E-N de nariz. E entre lá no site sensoincomum.org, que é onde eu sou o editor-chefe, mas assim, tem muita gente também que escreve junto comigo. A gente tá fazendo análises políticas o tempo todo e também eu quero que o site seja mais cultural daqui pra frente, então vamos fazer. Eu espero que ele seja um grande portal ainda. Chama-se Senso Incomum. Incomum.org. O Tonholi também quer divulgar o blog? claudiotonholi.com.br. Eu quero... Se vocês me permitirem, eu tenho o Emílio Pirocudo. É muito bom. Mas é onde? É no Tumblr? É no Tumblr, Emílio Pirocudo. Quem quiser acessar, pode acessar. fotos exclusivas. Ah, loucura. Bastidores da grande. É, manteiga. Você pode A manteiga já acessar o Emílio Pirocudo. Somente com senhas. É, uma coisa maravilhosa. Gente, muito obrigado. Foi muito legal. Os ouvintes gostaram aí. Honra toda aparece minha. sempre aí. Muito bacana. Muito bem. Vamos... Daqui a pouquinho a gente volta aqui na... Rapaz, negócio... Rapaz, o negócio... Que foi, Zuckerman? Não, tô Porra, você sendo falou pauta. hoje, hein, Zuckerman? É? Incrível a sua participação. Você gostou? Você viu como eu fui participativo? Nossa, hoje- Manauara quer dar um alô aí. Fala, Manauara. Ele quer dar as redes sociais dele. É aí, pô, vai lá. Vai lá, ó. Vai lá, ó. Não, irmão. Vai rápido. Faz um Bora, trechinho do stand-up. Não, não, não. Vai demorar muito, Ele mas, quer dar mas o- beleza. Ó, quem tá ouvindo aí quiser me seguir, ou se não quiser também segue, tá? Roger sendo Roger, todas as minhas redes sociais, eu sou Como é humorista que é? de Manaus. Roger sendo Roger. Boa. Eu sendo eu mesmo, né? Entra no Instagram, denuncia ele por abuso pra ele sair a Todas as redes conta dele. sociais. A gente entendeu. Inclusive eu vou estar em Manaus, né? No show do Quatro Amigos, vou estar fazendo a abertura deles lá. Parabéns. Lá em Manaus, dia 20 de maio. Isso aí. Obrigadão, galera. Valeu. Aventura. Carioca tem um recado agora. Exatamente, pra rapaziada conhecer o Moto E4, Moto E4 Plus e Moto C Plus. São smartphones da Motorola com design moderno, bateria de longa duração, com carregamento rápido, velocidade de processamento, câmera frontal com modo Beauty para você tirar aquela selfie maneiríssima e também conta com a melhor experiência do sistema Android puro na versão 7.0 e 7.1.
Curtiu? É então isso aí. acesse aí, motorola.com.br e diga hello para a família Moto E4 e para a família Moto C Plus Emissary. Hello, Isso aí, Moto. bichão. Hello, Moto. Emílio, eu também Modo dar um dele. recado pra rapaziada que sexta eu estarei em Anápolis, Goiás Parabéns. e sábado, Goiânia. Aí sim. Tá bom? Aí sim. Aí Atenção, sim. Goiânia. Eu estarei aí com vocês aí, esperando esse povo maravilhoso de Muitas Goiânia. moças lindas em Goiânia. Assim. E aí, Manteiga, Povo por que você bom, está tão show bom, calado? já fiz lá o Mulheres teatro. Não é no Rio Vermelho, não. maravilhosas. Não é no Rio Vermelho, eu esqueci o nome agora do lugar, eu vou dar agora. Shopping pra você. Flamboyant. Também não é Shopping Flamboyant, não, Shopping Emílio. Flamboyant Não, em não. Goiânia é Teatro um bom point. Madre Esperança. Madre Esperança. Sábado em Goiânia, sexta em Anápolis. Aí Muito sim. bem. Marina Tá Manteiga também caladíssima. participou hoje, uma Muito. loucura. Eu e a Nossa, Marina... A Marina Manteiga hoje... Chato? Tava chato. Você vai- hoje hoje- veio Eu tipo... acho ele Hoje está um espetacular. moço Você tá, hein? estranho. Marina Manteiga está Você tá aqui um para... Rolls Ele Royce. usa Para- o cabelo repartido. Eu acho ele muito estranho. Assim. Quem? Flávio? Flávio? Na cara... Nada contra ele, mas acho um Não namoraria o Flávio? Não. Por que Marina não? está feliz. Tão Eu inteligente. sei de bastidores que ela encontrou o verdadeiro amor. Sério? Ah, Não é gente, isso? eu não quero Encontrou? que vocês Você votem vê em que ela mim. tá quietinha. Você encontrou um? Ó que pele. Rola que pêssego. amiga? Rola amiga. Peazão. Rola amiga. Peazão. O importante na vida é termos sempre uma Uma rola amiga. Sim. RA. Quando você está carente, ela vem. Carência. Ela vem com a benga. Aquela Benga boy, carência. lembra? Ô, Manteiga, Não, rola amiga você vai de- sair à rua hoje? Hoje eu vou sair. Você está casada ou, como diria Marvel Lúcio, solteira? Como é que você está? solteira. Eu vou. Namorando. Mas faz já tempo. Quantos tempos? Trocou a calcinha bege? Não tô- Muito bem. Nunca tive calcinha. Amandinha. Tá doido? Eu tenho você Vem pra rua? Vem pra rua? Vamos, Amanda. A Bora Amanda hoje? vai tá autografando o sovaco lá no Nós MASP. nós vamos zoar, nós vamos quebrar as bancas. A galera Vamos. cagando Nossa, na vai foto. ter, Isso é será muito que vai ter? vândalo. A galera da Amanda Banco. caga na foto do Bolsonaro. Muito bem. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!